O governador Geraldo Alckmin assinou no dia 30 de março o decreto que instala a Câmara de Desenvolvimento Metropolitano. A Câmara irá definir políticas e prioridades para os investimentos públicos e planejamento das várias regiões metropolitanas. Há muitos desafios pela frente, mas nós vamos concentrar os esforços através da Câmara Metropolitana, reunir todos os secretários que têm interface com a população das metrópoles. A Implaza é um instrumento importantíssimo de planejamento e de ação, a Agência de Desenvolvimento e o Fundo Metropolitano. Porque prioridade sem recurso é só discurso, né? Precisa ter dinheiro para as coisas poderem acontecer. O secretário de Governo, Edson Aparecido, falou das funções que a Câmara de Desenvolvimento Metropolitano irá desempenhar como moderno instrumento de gestão pública. O governador Geraldo Alckmin inovou nessa nova etapa do desenvolvimento de São Paulo com a instituição da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. A macrometrópole paulista, hoje, para vocês terem uma ideia, elas congregam aproximadamente 157 municípios. Embora seja apenas 16% do território do Estado e 0,5% do território nacional, aqui se concentra 80% do PIB paulista e aproximadamente 30% do PIB nacional. Moram na macrometrópole paulista 30 milhões de paulistas, né, dos 41 milhões que aqui vivem em nosso Estado. Portanto, os grandes desafios, né, os desafios de logística, os desafios de infraestrutura, os desafios, sobretudo, de combate à pobreza que o governador estabeleceu como uma prioridade no seu governo, nos faz exatamente pensar em estruturas modernas de gestão. A Câmara de Desenvolvimento Metropolitano, que tem o governador Geraldo Alckmin como seu presidente, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, como secretaria executiva, composta desse conjunto aqui de secretários, vai ser um instrumento interno, um instrumento ágil para que nós possamos, da parte do governo, da parte do Estado, definir as políticas, as prioridades e as ações que são fundamentais para esta região urbana que nós temos aqui em São Paulo. O governador nos orientou para que, junto à Assembleia Legislativa de São Paulo, e nós estivemos no Colégio de Líderes da Assembleia, pedindo para que a Assembleia, parceira, como sempre foi, pudesse nos auxiliar na aprovação da lei que está na Assembleia Legislativa, criando a região metropolitana da Grande São Paulo. Governador, parabéns pela sua iniciativa. O senhor confirma de forma muito clara o estadista que é preocupado exatamente em dar à nossa população os melhores instrumentos, em dar à nossa sociedade civil as melhores condições para que o diálogo entre um governo moderno e a nossa população reflita em qualidade de vida para todos os paulistas. Muito obrigado. O governador Geraldo Alckmin deu posse aos membros do Conselho da Implaza, empresa paulista de planejamento metropolitano. O órgão, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Governo de São Paulo, tem como função dar apoio ao planejamento, programação, organização, coordenação e execução de serviços comuns de interesse metropolitano. No evento, o governador também assinou o projeto de lei que cria o Aglomerado Urbano de Jundiaí, instrumento de política de gestão territorial e desenvolvimento urbano regional. Olha, o mundo moderno, ele é um mundo urbano e um mundo metropolitano, né? Esse é um fenômeno mundial. As megacidades, as megalópolis, né? Tóquio, Nova York, Mumbai na Índia, Xangai na China, Cidade do México, São Paulo, grandes metrópoles e com grandes desafios. E se tivermos boas políticas públicas, beneficia muita gente, melhora a vida de muitas pessoas. E quase todas as questões são metropolitanas. Eu diria que são poucas hoje as ações que não envolvem mais de um município em São Paulo, pelo tamanho da população do estado.
os grandes investimentos do Estado de São Paulo serão nas regiões metropolitanas. É metrô, trem, rodoanel, saneamento básico, segurança pública. Agora, precisamos escolher bem as prioridades, ouvir bem as cidades, né, ouvir bem os municípios e trabalhar juntos. Trabalhando junto a gente faz mais e melhor. A Câmara é um instrumento do governo, de planejamento integrado do governo. A ideia é que esse conjunto de 10 secretários, sobre a Câmara, sob a presidência do governador, a gente possa definir as políticas para a região metropolitana, as prioridades e as ações do governo. Aí depois você tem os instrumentos da sociedade. Quais são os instrumentos da sociedade? São as regiões metropolitanas já criadas, os conselhos de desenvolvimento formados pelos prefeitos, pelas entidades da sociedade civil. Nós já temos a Baixada Santista, a região de Campinas. Agora nós pretendemos, e estamos discutindo com a Assembleia, para que ela vote em caráter de urgência a lei que cria a região metropolitana de São Paulo. O governador agora envia o projeto criando o aglomerado urbano de Jundiaí. Então a Câmara é o lado do governo fazendo planejamento integrado dessas ações. As regiões metropolitanas e os seus conselhos, com as agências, os fundos, é a sociedade. Então a gente pretende que a nossa secretaria, como órgão executivo da Câmara, possa exatamente, definidas as prioridades do governo na região metropolitana, nós fazemos esse processo de integração.